O doutor Marcelo Rocha Monteiro está de volta conosco, já com condições melhores aí de conexão, para seguir. Nós acompanhamos aqui a sua fala, doutor Marcelo, até o momento que o senhor comparava com os Estados Unidos e falava, né, sobre a questão de ministros da Suprema Corte ficarem por um tempo muito maior no cargo do que outros ministros e outras autoridades em Brasília, na capital federal. Exato. Eu não vejo qualquer justificativa para residência oficial custeada pelo pagador de impostos, na medida em que o sujeito não. Ele sabe que quando ele é nomeado para o STJ ou para o Supremo, ele vai ficar lá até os 75 anos, né, que é a idade da aposentadoria compulsória. Se ele quiser se aposentar antes, é por conta dele. Então, se ele sabe que tem que morar em Brasília por 20, 25, 30 anos, né, tem gente nomeada antes dos 50 anos, né, ele sabe que vai precisar providenciar moradia em Brasília e deveria ser por conta própria, né? Então, não vejo realmente qualquer justificativa para uma reforma, muito menos para uma reforma milionária como essa. É preciso É isso. É preciso a gente, para uma questão de justiça, né, apontar o seguinte: nem todos os ministros se utilizam desse tipo de mordomia. É preciso a gente lembrar, né? Lembrar, por exemplo, que o ministro João Otávio de Noronha, que inclusive já foi presidente do STJ, mora em sua própria casa. Não tem mordomia de casa oficial, etc., né? A ministra Cristina Peduzzi, que já foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, mora na sua própria residência. Então, assim, na verdade é uma questão, é um ato de vontade da autoridade, né? Usufruir ou não desse tipo de privilégio que para todos os brasileiros, com toda certeza, com exceção de quem se beneficia disso, é um absurdo. Doutor Marcelo, o senhor está aqui para falar com a gente também sobre as questões ligadas, né, à segurança ou insegurança pública. E a questão da saída temporária tem sido um capítulo muito importante de debate desde o início do ano, mais uma vez, né, pela indignação da população com a quantidade de presos que acaba sendo liberada pela justiça, pela porta da frente, com autorização da nossa legislação, e presos que não retornam. Em São Paulo são mais de 1.500 que não retornaram, além daqueles que foram presos praticando crime durante o período da saída ou que descumpriram as medidas que são colocadas para a saída temporária e voltaram para a cadeia antes do prazo. Agora há o compromisso de algumas autoridades de pressionar o Congresso Nacional e principalmente o Senado para votar essa matéria. Seria importante mudar as regras da saída temporária no país, na visão do senhor? Bom dia. Bom dia. Eu acho extremamente importante que se acabe com a saída temporária, né? Veja, infelizmente no Brasil, algumas políticas públicas são feitas com base em achismo, né? Quer dizer, não existe nenhum estudo sério, absolutamente nenhum, que demonstre qualquer benefício da saída temporária. Quer dizer, a ideia, né, de que o preso, que ainda está longe de cumprir a sua pena, né, o preso que cumpriu apenas uma pequena parte da sua pena, ele vai se ressocializar porque você vai abrir a porta da frente da cadeia para que ele saia, né, e fique alguns dias por ano na rua, né, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de fiscalização, e isso vai ajudar na sua ressocialização, porque para ser ressocializado, ele precisa estar no meio da sociedade, né? E aí você pergunta para esse sujeito que defende esse ponto de vista, como parece infelizmente ser o caso do novo secretário nacional de segurança pública, né? Que, como o Pedro muito bem disse outro dia aqui no jornal Gente, linha dura não pode ser, porque um sujeito que defende saída temporária certamente não é linha dura, né? Então, você diz assim, ilustre secretário, quando esse cidadão cometeu o crime pelo qual ele está cumprindo pena, o estupro, o assalto, o homicídio, o latrocínio, onde é que ele estava? Ele estava numa ilha deserta? Ele estava no deserto do Saara? Ele estava lá nos cumes do Himalaia, sozinho? Não, ele estava em sociedade. Ele vivia no meio da sociedade. Você está dizendo que ele precisa ir para o meio da sociedade para se regenerar, se recuperar, se reabilitar, seja qual for o verbo, mas ele vivia no meio da sociedade quando ele cometeu o crime.
Quando esse sujeito está no meio da sociedade, o que ele faz é isso, é matar, é estuprar, é assaltar, né? Então, quando você vai colocar ele de novo no meio da sociedade, muito provavelmente ele vai voltar a fazer isso, né? Então, não tem nada, nenhum estudo, absolutamente nada, é puro achismo. Essa história de que a saída temporária ajuda o sujeito no seu processo de reabilitação. O que ajuda o sujeito no seu processo de reabilitação é ele se arrepender do que fez e tomar a decisão de não voltar a cometer crime. Isso é que é decisivo. O resto não adianta nada. Se você oferecer ao sujeito, como diz o professor Stanton Seminal, né, psiquiatra forense por mais de 40 anos atuando no sistema prisional americano, o autor do livro A Mente Criminosa, se você oferecer a um criminoso que não se arrependeu, né, do crime que cometeu, um curso de contabilidade, por exemplo, durante o tempo em que ele está cumprindo pena, quando ele sair da cadeia, você vai ter um criminoso que sabe contabilidade. É essa a diferença. Você tinha um criminoso que não sabia contabilidade quando entrou, quando ele sair, vai ter um criminoso que sabe contabilidade, quem sabe até vai usar esses novos conhecimentos para cometer novos crimes. Se não se arrepende, se não toma a decisão de não voltar a delinquir, saída temporária só serve para isso, né? Para que o sujeito fuja, para que cometa novos crimes. Então, a gente espera realmente que o Senado se sensibilize, porque não é possível, né? Em questão de dias, quantos homicídios nós tivemos, né, cometidos, aquele caso do policial em Minas Gerais, né? Quer dizer, é um crime perfeitamente evitável, né? Porque é um crime cometido por um criminoso condenado que estava cumprindo pena e, inexplicavelmente, permitiu-se a ele que saísse pela porta da frente. É chocante, não é, doutor Marcelo, a argumentação dos que defendem a saidinha ou saidão, né? O novo secretário de Segurança Pública, doutor Mário Sarrubo, talvez para tentar agradar os petistas, a esquerda, para evitar críticas ao fato de que ele serviu a governos tucanos, etc., ele então vem com essa declaração, né? Ele se declarou um entusiasta da saidinha. Quem é que se entusiasma com a situação em que o preso é colocado na rua? Preso perigoso, porque não tem ali nenhum, só cumpre pena em regime fechado, preso muito perigoso. Não tem ali gente que, sabe, bateu carteira. Tem gente ali que cometeu crime muito sério. E essas pessoas é que são beneficiadas. Aqui entrevistamos, na sexta-feira, o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, e ele deu números aqui, doutor Marcelo, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, e que ilustram essa falácia, né? A falácia da ressocialização promovida pela saidinha e etc. Ele disse que durante a saidinha de fim de ano, a Polícia Militar de São Paulo prendeu 1.017 presos de saidinha que estavam cometendo algum tipo de irregularidade, feriu algum tipo de irregularidade da saidinha, como, por exemplo, não se ausentar de casa à noite, não encher a cara, enfim, não se drogar, essas coisas todas. E eles, então, foram presos e devolvidos à prisão. Destes, 81 foram presos cometendo crime. A polícia chegou no exato momento em que eles estavam cometendo um crime, né? E isso desfaz completamente aquela alegação, inclusive do futuro secretário Sarrubo, quando ele disse, olha, mas são apenas 4%, apenas 4% não voltam para a prisão depois da saidinha. Apenas 4%? É o estado de São Paulo, por exemplo, colocando na rua 1.500 bandidos perigosos para voltarem a cometer crimes, né? É impressionante. Os números do Rio de Janeiro devem ser muito próximos disso, né, doutor? Sim, são próximos. E você verifica o seguinte, quer dizer, em 80 e poucos casos, você mencionou, a polícia chegou no momento em que o sujeito estava cometendo o crime. Você imagina em quantos casos o sujeito cometeu o crime e a polícia não chegou naquele momento, né? Infelizmente. Então, qual é o sentido? 4% é pouco? Você imagina, né? O estrago que esses 4% não podem. Basta um, na verdade, né? Basta um delinquente desses atirando na cabeça de um policial, né, para marcar a vida de uma família para sempre, né? Uma criança que perde o pai, a mulher que perde o marido, a mãe que perde um filho, né? E tudo isso para quê? A pergunta não importa se é 4%, 1%, 50%, a pergunta é para quê?
né? Qual é a finalidade disso? Não existe nenhuma prova, nenhum estudo científico que demonstre que essa saída temporária, né? Faz um estudo, pega assim, olha, sem saída temporária o índice de reincidência é X, com saída temporária o índice de reincidência cai para X sobre 2, né? Cai 50%. Isso é tudo balela, não existe nada disso. Né? Não existe nenhum estudo comprovando isso. Os índices de reincidência são altíssimos e a saída temporária só serve para favorecer a reincidência. Vocês já repararam, Cláudio, Pedro, o número de notícias que vocês dão, né, do fulano que foi preso matando, roubando, estuprando e tinha 11 passagens pela polícia, e tinha 44 passagens pela polícia, né? E tinha 60, tem um caso aqui no Rio, acho que eu já comentei aqui, né? 60 prisões por furto do mesmo indivíduo. Né? Quer dizer, então, são pessoas que, no meio da sociedade, né, o que elas fazem é cometer crimes. Né? A pena privativa de liberdade foi criada para isso, né? Para retirar essas pessoas do meio social, para segregá-las. Não foi criada para reabilitar, recuperar, regenerar, porque isso é uma decisão, como eu já disse, individual. Né? Isso está na consciência do sujeito. A pena de prisão foi criada para tirar essas pessoas do convívio social, para que elas não convivam com a gente pelo maior tempo possível. Porque, dessa maneira, primeiro, elas não vão cometer crimes. Enquanto estão lá dentro, não vão assaltar a gente aqui fora. E segundo, os outros indivíduos que pensam em cometer crimes vão dizer, melhor não, porque se eu fizer isso, eu vou ficar preso por muito tempo. Doutor Marcelo, conversando com policiais aí que lidam dia a dia com a criminalidade, eles relatam que os bandidos são conhecedores, né, dessa fragilidade da nossa legislação. E não só os menores de idade, né, que de um tempo para cá já adotaram essa expressão, eu sou de menor e não posso ficar preso, e acabam voltando rapidamente, a questão da maioridade penal que a gente já tratou muitas vezes aqui, e que também, né, não avança de jeito nenhum nesse país. Os bandidos maiores de idade também já sabem que eles têm audiência de custódia, têm habeas corpus, têm saída temporária, eles têm livramento condicional, ou seja, tem uma série de benefícios. Até muitas vezes a impressão que nós temos é que o bandido tem mais benefícios do que a vítima, ou a família da vítima, quando a vítima já não está mais aqui para contar a história ou gozar de algum tipo, né, de proteção do Estado. Essa questão da reincidência, ela também precisa ser, de alguma forma, observada, para que a gente não tenha essa sensação de que a polícia fica enxugando gelo. A polícia prende um dia, no dia seguinte, por algum desses benefícios que eu citei aqui, o sujeito está de volta nas ruas? Olha, você tem toda a razão, Pedro. Os criminosos, de modo geral, eles têm plena consciência, né, das consequências de seus atos. Né? Eles têm plena noção de que não vai dar nada, né? Como dizem, essa é outra porta aberta para a impunidade, a ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Mas mesmo os maiores, então, por exemplo, nesse caso que eu comentei, né, de um processo, né? O desembargador relator é pessoa conhecida minha e me chamou a atenção para esse caso. O sujeito foi preso por furto simples 60 vezes. 60, não é para ter que repetir o número, porque parece ficção, né? 60 vezes. E aí ele vai para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, como é furto, sim, não é roubo, não é assalto, né? É furto. Né? Mas não importa, né? Está causando prejuízo a alguém. Furtou um celular de um trabalhador que pagou aquilo, está pagando aquilo ainda em 24 vezes, enfim. Né? Então ele furta, é preso em flagrante. Vai para a audiência de custódia. Furto simples, pena máxima de 4 anos, não pode decretar a preventiva. Não pode converter aquela prisão em flagrante em preventiva, que é outra maluquice da nossa lei. Né? Então, ele é liberado. E aí ele volta. Eu não sei se quando eu comentei, eu acrescentei esse detalhe, que é um requinte assim, de crueldade. Ele volta para o mesmo lugar. Essas 60 vezes em que ele foi preso, furtando, foi no mesmo lugar. Ele volta para o mesmo lugar. Ele não se preocupa em mudar, não, que esse ponto deve ser um ponto bom, né, para furto. Então ele volta, né, e vai furtando, porque se eventualmente ele for preso de novo, ele já sabe o roteiro. Né? Vai sair outra vez, preso de novo, sair outra vez. Como é que você pode ter uma lei assim? Né? Como é que você pode ter uma lei que não diga, olha, se for
preso pela segunda vez ou pela terceira vez, não interessa se a pena é de 4 anos, de 2 anos, vai ficar preso. Né? Vai ficar preso porque já mostrou que está na rua para roubar, está na rua para furtar, está na rua para cometer crime. Né? Então, é impressionante, né? Como a nossa lei é pródiga em criar direitos e benefícios para criminosos sem qualquer razão, né? Sem nada que justifique isso, a não ser essa visão ideológica de que, coitadinho, ele já foi punido pela sociedade, afinal, ele é uma vítima, né, do capitalismo opressor. Então, não vamos puni-lo de novo, né? Ou vamos estabelecer uma punição a mais branda possível, quase simbólica, né? É isso. E quem paga o preço é a sociedade. Doutor Marcelo, mais cedo aqui trouxemos a informação e comentamos uma decisão lamentável de uma juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, proibindo abordagens noturnas. Abordagens noturnas, que é tudo que se espera, muitos cidadãos esperam da polícia, né? O cidadão, durante o dia eu me viro e tal, agora à noite tem que ter polícia na rua, né, para proteger a sociedade, tem que ter agentes do Estado agindo no sentido de melhorar a situação. E aí iniciativas de zeladoria na cidade do Rio de Janeiro resultaram numa ação absurda, de carga ideológica evidente, né? E eu não sei exatamente a motivação disso, né? Pedindo que a justiça proibisse qualquer tipo de abordagem do Estado, né? E isso foi concedido por essa juíza, Maria Paula Galhardo. Eu não gostaria de citar o nome, mas a gente precisa apontar responsabilidades, né? O que se espera é que isso venha a ser derrubado, etc. Eu queria que o senhor comentasse exatamente sobre esse tipo de decisão. A gente já viu o Supremo Tribunal Federal proibindo a polícia do Rio de Janeiro de entrar nas favelas para combater os criminosos. A gente viu em São Paulo a prefeitura sendo proibida de dar assistência aos moradores de rua por um padre que agora é acusado de pedofilia e seus aliados de um partido político, o PSOL. Enfim, a justiça vem tomando decisões lacradoras, né? Porque assim, uma coisa é a lacração do político, do padre oportunista, outra coisa é a decisão da justiça. O cara lá, o oportunista, tem até o direito de fazer isso, de tomar iniciativa. Mas a justiça, uma juíza proibir abordagens noturnas, dizendo que isso viola os princípios de respeito à dignidade dos cidadãos, etc. Tá feia a coisa, hein, doutor Marcelo? Eu fui dar uma olhada nessa decisão, dei uma lida rápida, né? A juíza concedeu em parte, né, o que foi pedido. Queria-se uma proibição mais ampla e tal, e ela reconhece na decisão esse dever do poder público de zeladoria, de cuidar das vias públicas, né, impedir que elas sejam transformadas em locais onde se façam necessidades fisiológicas publicamente, etc. Ela reconhece isso na decisão. Ela reconhece também o poder da polícia de apreender objetos, né, que essas pessoas estejam colocando ali na via pública, né, e o que ela faz é não admitir a abordagem do morador de rua no período noturno, porque ela entende que essa abordagem do sujeito, quando ele está dormindo, no momento em que ele estaria mais fragilizado, violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Eu particularmente não concordo com essa visão, não, mas eu lendo a decisão como um todo, eu também tive um impacto primeiro, porque isso, qualquer abordagem não é possível, né? Na verdade, a proibição dela se limita à abordagem do morador de rua, né? Não é flagrante delito, não. Morador de rua no período noturno, enquanto ele está dormindo, porque ela entendeu que ele estaria mais fragilizado, né? Eu, particularmente, discordo, porque a via pública, né, além de não ser mictório público, ela não é um dormitório público, né? Então, nós temos
Curiosamente, por exemplo, a rua onde fica, aqui no Rio, no centro, a sede do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB, que é a Avenida Marechal Câmara, ela é vocês não têm ideia, né? Você passa aqui depois das 6 horas, ela virou um imenso dormitório público, né? Então, a visão, eu acho que a visão que vem sendo adotada da questão do morador de rua, ela está profundamente equivocada, né? Porque o que você tem que fazer em prol do morador de rua é tirá-lo da rua, né? Dar a ele um abrigo, onde ele possa, porque a rua é via pública, né? Via significa um local por onde você passa, né? Eu vou de São Paulo para Belo Horizonte via Rio de Janeiro. Então, via sempre teve a ideia de caminho, né? Então, não é um local onde você vai morar, onde você vai fazer suas necessidades, onde você vai dormir, né? E aí é uma espécie assim de privatização da via pública, né? Então, eu acho que o poder público tem que agir nesse sentido. E aí você tem de tudo também, viu? Na questão do morador de rua, você tem de tudo. Você tem as pessoas que não têm meios, não têm recursos, estão ali por necessidade, etc. Mas tem foragido da justiça, né? Você vai encontrar foragido da justiça ali, né? Vai encontrar pessoas perigosas, né? É um problema. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, especialista nas questões da segurança pública, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio e também professor de Direito Penal, Processual Penal. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal Gente. Até uma próxima.